Bom dia, hoje continuamos com esse assunto de análise combinatória. Já tínhamos estudado, na parte 1 desse conteúdo sobre o princípio fundamental da contagem. E hoje a gente vai estudar um pouco mais sobre o princípio de desprezo da ordem e também sobre combinações. Essa matéria, essa disciplina, a dificuldade dela reside nos exercícios, tá? Então vocês vão ver aqui que teoria mesmo você tem uns 2, 3 parágrafos só. O restante é tudo resolução de exercícios, porque a dificuldade está aí, A teoria é simples, mas a forma de você interpretar ela e utilizar ela para resolver os exercícios é bastante complicado. Então, em primeiro lugar, sobre o princípio do desprezo da ordem. Qual que é a ideia desse princípio? É que dependendo o modo com que você combina certos elementos, a forma com que eles estão arranjados é irrelevante. Então você tem que desprezar essa ordem, desse arranjo. Por exemplo, aqui, a gente tem a palavra casa, Então eu posso formar todos os anagramas com a palavra casa. Anagramas são o que? Eu vou trocar as letras de posições, Vou formar outras palavras. Essas palavras não precisam ter significado, tá? É só um exercício. Então, o que acontece? Bom, aqui a letra A e a letra A, elas estão repetindo aqui em 2 lugares, certo? Então, o que vai acontecer é que, para certas palavras, é independente do lugar que a letra A estiver, eu vou ter a mesma palavra. Lembrando que não importa se ela tem significado ou não. Por exemplo, aqui casa, se eu colocar esse A aqui ou aqui no final, tanto faz, eu vou ter a palavra casa. Aqui o autor propõe a seguinte distinção. Vamos colocar 2 pontinhos em cima de uma das letras, só para a gente ver como seriam todas as combinações possíveis, dessa palavra. Como que eu poderia fazer todas as permutações dessas letras. Então, se você faz isso, aí sim, uma letra tem distinção da outra. Mas veja aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui, tanto faz se eu colocar esse A em segundo lugar ou esse no lugar do outro, Neste caso, tem distinção porque eu fiz essa alteração, colocando os 2 pontinhos. Então, qual que é a ideia no desprezo da ordem? A ideia é o seguinte, Você vai se perguntar quantas palavras eu posso formar, quantos anagramas eu posso formar com a palavra casa. Bom, a palavra casa tem 4 letras, 4 letras. Então, eu tenho aqui 4 posições, certo? Então, na primeira posição, eu tenho 4 opções de letras. Então, vai ser 4 aqui. Na segunda posição, eu só tenho 3. Na terceira posição, eu tenho 2 e 1, Então, vai ser basicamente 4 fatorial, que vai dar 24 no total. Então, existem 24 anagramas que eu posso formar com a palavra casa. Aqui estão esses 24 anagramas. Lembrando que aqui tem uma distinção, em relação a esse A com os 2 pontos. Mas o total seria 24 anagramas. Só que o que acontece? Vamos desconsiderar essa distinção agora. Imagina que não tem esses 2 pontinhos aqui, tá? Não existe esses 2 pontinhos. Então, vão existir palavras que são iguais, Por exemplo, eu vou ter a palavra casa 2 vezes aqui, Eu vou ter essa palavra aqui, SCA, aparecendo 2 vezes. Então, eu vou ter várias repetições. Para eliminar essas repetições, o que eu vou fazer? Eu divido por 2 fatorial. Por que 2 fatorial? Porque é a quantidade de letras que vão se repetir, ou seja, é a ordem que eu posso desprezar aqui. Qual que é a ordem? Eu posso desprezar essas 2 posições, aqui, aqui ou aqui, aqui. Então, são 2 posições de ordem que eu posso desprezar, que não vai alterar a quantidade final que eu tenho. Então, essa é a ideia em relação ao princípio do desprezo da ordem. Então, no caso, se eu tiver várias repetições, então, ao invés de dividir só por 1 fatorial, vou dividir por o produto de vários fatoriais.
Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a palavra batata. Tá? A palavra batata, ela tem a letra A, que é repetida 3 vezes, né? Então, ó, perceba que essa letra A, ela pode mudar de posição 3 vezes nas palavras, nos anagramas, que o resultado final não vai mudar, né? Você vai ter a mesma palavra. E a letra T, ó, a letra T ela pode mudar 2 vezes, porque ela repete 2 vezes, né? Então, existem 2 posições que a letra T pode ocupar que não altera a palavra final. Então, como que eu vou fazer? Para calcular a quantidade de anagramas que eu tenho da palavra batata, né? Veja só, eu tenho 6 letras, né? Então, o total de anagramas vai ser 6 fatorial. Só que agora eu tenho que dividir pelo aqueles anagramas onde eu tenho apenas permutações da letra A e da letra T, né? As permutações da letra A vai ser 3 fatorial, porque eu tenho 3 letras A, então elas podem ocupar 3 posições diferentes sem alterar a palavra. Então, vou dividir aqui por 3 fatorial em relação a A, vezes quantidade de vezes que a letra T repete, vezes 2 fatorial. Então, o total vai ser 6 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial. Simplificando, né? Lembrando que 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Posso parar por aqui para simplificar com esse outro 3. O 2 fatorial é 2 vezes 1. Resultado 60. Então, se eu tivesse outra letra repetindo aqui, eu poderia desprezar a ordem dela aqui no denominador. Tá? É bem simples a ideia. Um outro exemplo aqui. Ó. Então, aqui num jogo de Mega Sena, né? São escolhidos 6 números inteiros entre 1 e 60. Quantos resultados distintos podem ocorrer? Bom, então primeiro eu tenho que pensar o seguinte: se são 6 números, né? Então vou ter 60 vezes 59, 58, 57, 56 e 55, né? Essas são as possibilidades que eu tenho. Aqui no numerador, se eu estou considerando, né? Então, ó, o primeiro número eu posso escolher de 60 maneiras, o segundo de 59, o terceiro de 58, assim sucessivamente. Só o que que acontece? Esses 6 números que eu estou escolhendo, né? Esses 6 números, não importa a ordem com que eu escolho eles, né? Não importa a ordem. Então, eu vou ter 6 posições que eu posso alterar a ordem delas e vou ter o mesmo resultado final. O que eu vou fazer? Eu vou dividir por 6 fatorial para desprezar essa ordem. Ok? Então, essa é a ideia do desprezo da ordem. Continuando aqui, ó, alguns exercícios, né, mais específicos sobre contagem. Então, ele quer saber o seguinte: quantos números ímpares com 4 algarismos distintos podemos obter empregando os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, quando a gente estudou esse tópico de análise combinatória, na parte 1, a gente descobriu o seguinte, que quando eu tenho uma restrição, né, então é melhor eu começar a minha contagem por essa restrição. Então, qual que é a minha restrição aqui? Olha, eu preciso de números ímpares, né? Então, eu tenho que olhar lá para a unidade. Ó. Então, vou organizar assim, ó, milhar, centena, dezena e unidade. Eu vou olhar para a unidade. Na unidade, eu vou ter que aplicar minha restrição. Por quê? É a unidade que vai delimitar se o meu número é par ou ímpar. Então, como eu só quero números ímpares, na unidade eu só vou poder ter os números 1, 3, 5, 7 e 9. Então, na unidade eu só vou ter 5 possibilidades. Note que eu comecei a contar por aqui. Ó. Veja, essa aqui foi minha primeira etapa. Por quê? É a mais restritiva. Agora eu começo lá do início. Tá? Como eu quero 4 algarismos distintos, então não tem repetição. Uma vez escolhido o algarismo, não posso escolher ele de novo. Então, ó, eu já escolhi aqui. Ó, eu vou escolher um para a unidade. Fixei o da unidade. Quantos resta para escolher no milhar?
Então só tenho 8, né? Porque eu já escolhi um aqui. Na centena, bom, já escolhi um aqui e um aqui, resta 7. Na dezena, 6, porque eu já escolhi 3 números. Então, o resultado total, o quê? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Aqui eu não posso desprezar a ordem. Por quê? Porque a ordem com que um número ocorre, obviamente, é relevante para o número, né? Um número 1000 é diferente do número 0001, né? Então, não pode desprezar a ordem nesse caso. Agora, aqui um problema sobre comissões. Ó. Então, de um grupo de 10 pessoas, 5 são escolhidas para compor uma comissão que é formada por um presidente, um vice, um secretário, um segundo secretário e um tesoureiro. Então, veja bem, aqui eu também não posso desprezar a ordem, por quê? Porque importa o lugar que a pessoa está. Então, o primeiro lugar tem que ser o presidente, o segundo tem que ser o vice, o terceiro tem que ser o secretário, o segundo secretário e tesoureiro. Então, não posso desprezar a ordem. Então, simplesmente o que eu vou fazer é calcular pelo princípio fundamental da contagem, né, o total de total de arranjos que eu tenho aqui. Arranjos não, qual que é a palavra certa? Deixa eu achar aqui. A palavra certa nesse caso é... permutação, né? Desculpa. Vira confusão às vezes. Então tá. Então, quantidade de grupos, né? Que eu vou poder formar aqui vão ser esse total, de mais de 30 mil comissões, né? Eu posso formar. Lembrando que aqui eu não posso desprezar a ordem, né? Que ela é importante. Agora, anagrama sem repetições. Veja que eu já estou desconsiderando as repetições aqui, ó. Então, eu não desprezo a ordem nesse caso, porque eu já estou desconsiderando anagramas sem repetições. Agora, se eu considerasse as repetições, eu teria que desprezar a ordem. Aqui no caso, um anagrama com repetição de letras, né? Então, quer saber quantos são os anagramas da palavra matemática? Vamos lá. Então, ó, vou considerar primeiro os anagramas da palavra matemática, né? Considerando as repetições. Então, como são 10 letras, vai ser 10 fatorial. Então, aqui o numerador teria todos os anagramas possíveis, correto? Só que agora eu tenho alguns que se repetem, né? Algumas letras repetidas. A letra A ela ocorre 3 vezes, a letra M 2 e a letra T 2. Então vou desprezar essas posições, a permutação dessas posições, ou seja, aquelas palavras, né, vão ficar repetidas. Porque o T, por exemplo, o T ele pode ocorrer em 2 locais diferentes, de tal forma que a palavra final não mude, né? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu poderia ter a palavra assim, né? Opa. Não sei o que está acontecendo. A palavra é matemática, né? Matemática. Então poderia ter algo assim, né? Um anagrama. Um A, um T aqui, o M, né? O A, o T e o M. Vou repetir o restante. Vou trocar o I pelo T. Tá? Então esse é um anagrama. É palavra matemática. Estou desconsiderando o acento, tá? Eu posso ter um outro anagrama que é esse aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou trocar essas letras T de lugar. Troquei com a... Vou colocar minúsculo só para ver a troca, tá? Troquei com essa aqui, ó. Olha o que acontece. Então, ó, se essa letra T tiver aqui, se essas letras T aqui, ó, essas duas trocarem de lugar, não importa. Eu vou ter o mesmo anagrama. Então, por isso eu desconsidero, tá? E isso vale para a letra A e para a letra M também.
Só que a letra A, como ela ocorre 3 vezes, então vou dividir o total por 3 fatorial. A letra M 2 vezes, então 2 fatorial e 2 fatorial da letra T. Então vai ser o total, né, dividido por 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial. Tá? Essa é a ideia. Você despreza aquelas repetições, né? Que são irrelevantes, claro. Né? E tem que analisar o quê? Quando que você pode desprezar. Vamos lá, continuando. Agora aqui comissões com cargos definidos, né? 10 times de futebol de um estado disputam um campeonato para classificar os 4 representantes no Campeonato Brasileiro. De quantos modos diferentes pode acontecer essa classificação? Então, tenho 10 times de futebol, né? Eu tenho 4 classificações. Tá? Só que aqui, ó, essa classificação não é primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Ou seja, o que está no primeiro não quer dizer que ele tem uma preferência sobre os outros, tá? A ideia é o que nesse problema? Você vai simplesmente escolher 4 times para participar. Por que isso é importante? Ó? Por quê? Quais são as possibilidades de escolher esses 4 times, né? Então, tenho 4 posições para ocupar. Primeira posição pode ser ocupada de 10 formas, a segunda de 9, a terceira de 8, né? E a quarta de 7. Que um time não pode ocupar 2 vezes o mesmo lugar, obviamente. Né? Então, o total de situações possíveis que eu tenho é 5.040, ok? Só que, olha bem, vejam bem, né? O time que está aqui e o time que está aqui, se eu trocar a posição deles, eles vão ser classificados da mesma forma. Assim como esses times aqui, ou esse, não importa. Porque aqui não é primeiro, segundo, terceiro lugar, né? São apenas 4 classificados. Então tem que desprezar a ordem, né? E qual que é a ordem? Se são 4 times e eles podem permutar, trocar de lugar que não tem diferença, então vou dividir esse total por 4. Né? Então vai ser 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 4 fatorial. Veja que agora eu só tenho 210 modos distintos, né? Agora, se fosse um caso onde esse fosse o primeiro lugar, segundo, terceiro e quarto lugar, onde se esse estivesse em primeiro, né, e esse em segundo houvesse distinção, aí sim seria esse cálculo aqui. Mas como a ordem que eles estão não importa, então eu simplesmente desprezo a ordem, dividindo por 4 fatorial. Um outro exemplo aqui, ó. 8 escoteiros devem ser distribuídos em 2 patrulhas. Né? Cada uma dessas terá uma missão diferente. De quantos modos eu posso fazer isso? Vejamos bem. Então, ó, uma estratégia que você pode aplicar é essa aqui. Você vai dividir em 2 grupos, né? Então, tem o grupo A, também eu tenho o grupo B. Cada um deles vai para uma missão, né? O grupo A vai para uma, o grupo B vai para outra. Então, o que eu posso fazer aqui? Fiz a separação, tá? Grupo A e grupo B. Então, vejam, ó. De quantas formas eu posso escolher, né? Esquecendo os grupos. Vou contar tudo, né, primeiro. Então, eu posso escolher 8 escoteiros para ficar na primeira posição, 7 escoteiros na segunda e assim sucessivamente, né? Isso vocês já sabem contar. Então, o que vai acontecer agora? Nesse grupo, né, eu vou ter 4 posições que, independente da ordem, me dará o mesmo resultado, né? Que tanto faz se eu escolher João, Maria, José e Augusta, né? Ou Augusta, Bruno, Maria, tanto faz. A ordem que eu escolher, eles vão compor o grupo A de todo modo. Então a ordem não importa.
Então, eu vou dividir por 4 fatorial para desprezar a ordem. E o mesmo para o grupo B. Tá? Vou dividir o grupo B por 4. Eu poderia ter situação onde o grupo B só tivesse 3 ou 2. Né? Eu dividiria pela quantidade que tem no grupo B. Que é a ordem que eu posso alterar aqui, que não altera o resultado final. Um exemplo aqui considerando figuras geométricas. Então, eu tenho 8 pontos distintos em uma circunferência. Quantos triângulos podem ser formados com vértices nesses pontos? Então, lá eu tenho 8 pontinhos, né, postos numa circunferência. Quantos triângulos que eu posso formar? Bom, considerando o primeiro, né, vou ter 8, né, vezes 7 vezes 6. Né, seria contagem normal. Né? Só que o que vai acontecer? O triângulo, dependente do modo que eu considere ele vai ser o mesmo triângulo, né? Então, deixa eu desenhar um triângulo aqui. Então, por exemplo, ó, se eu considerar, quando eu conto todos, né, o que eu estou fazendo? Estou considerando essa e essa e essa, diferente de considerar essa e esse lado do triângulo, né? Então, estou dizendo que quando eu conto todos, estou dizendo que esse triângulo formado por esse lado e esse lado é diferente do triângulo formado por esse lado e esse outro lado. Só que eu sei que eles são iguais, né? Então, por isso que eu vou dividir por 3 fatorial. Que eu vou ter 3 posições, né? Que elas podem se repetir e não vai alterar a ordem, né? Então, se eu pegar esse triângulo ou outro, se eu pegar esse triângulo, né? E considerar qualquer lado aqui dele, né? Não importa a ordem que eu considere esses lados. Não importa a ordem que eu comece, por exemplo, desenhar ele. No final, eu vou ter o mesmo triângulo, tá? Continuando aqui, alguns exercícios, né? Eu aconselho a vocês, como eu disse, né? A teoria da problemas combinatória é simples, né? Só que a prática, ela exige bastante repetição, né? Então, resolução de exercícios. Então, aconselho vocês lerem esse exercício com bastante calma, prestando atenção nas resoluções, né? É a única forma de aprender esse conteúdo mesmo. Porque visualmente ele é ruim de entender, né? Igual nesse caso aqui, ó. Não dá para você desenhar todos os triângulos possíveis, né? Para estar contando eles aí. Ou tentar ter alguma outra intuição, né? Então, o melhor mesmo a se fazer é isso, né? É estudar esses exercícios e verificar como que é resolvido. Aqui sobre fórmulas de contagem. Então, tudo que a gente resolveu até agora, você pode simplificar em algumas fórmulas, tá? Que ajudam você a resolver. Você não precisa necessariamente aplicar essas fórmulas, tá? Por quê? Porque você pode utilizar esses raciocínios que foram utilizados nos exercícios anteriores ali. Então, você aplica o princípio fundamental da contagem e o princípio do desprezo da ordem, você consegue resolver a maioria dos problemas sem recorrer a essas fórmulas. Mas vamos falar delas, né? Porque pode ser útil em algum momento, né? Ela simplifica, de certa forma, o raciocínio. Se uma vez que você entende a fórmula, entende como aplicar ela, aquele raciocínio que a gente teve anteriormente não é necessário. Eu sobrepus aqui a definição que estava no livro, uma outra definição, que eu acho que é mais fácil de entender, tá? Então, qual que é a ideia? Combinação simples, o que é, né? Então, dado um conjunto com n elementos, a quantidade de subconjuntos com p elementos é a quantidade de combinações. Então, se eu tenho um conjunto com n elementos e eu quero agrupar em subconjuntos com p elementos, então a quantidade de agrupamentos que eu terei, né, é denominado de combinações. Então, um exemplo aqui, ó, se eu tenho o conjunto ABC com 3 elementos e eu quero formar subconjuntos, né,
Então, eu posso formar 3 subconjuntos com 3 elementos. Aqui também a apostila traz a definição de arranjo, né? Mas a definição de arranjo, um arranjo é nada mais que uma combinação onde você despreza a ordem, né? Então, acho que não é necessário a definição, né? Mas vamos lá então. Quando você quer calcular uma combinação, o que você faz, né? A gente viu anteriormente, ó. Se eu tenho lá, eu tenho, por exemplo, um certo conjunto, né? Eu tenho aqui 3 possibilidades, ó. Eu tenho 7 elementos nesse conjunto. Eu quero agrupar eles de 3 em 3. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer 7 vezes 6 vezes 5 e vou desprezar a ordem. É o que a gente já vinha fazendo anteriormente. Só que agora você tem uma fórmula para aplicar isso. Qual que é essa fórmula? Então, como que eu posso agrupar n elementos de P em P, né? Ou como que eu agrupo n elementos em subconjuntos que tenham P elementos? Então, a fórmula é essa. A quantidade de combinações que eu terei é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Olha o que eu disse sobre arranjo, combinação e arranjo está relacionados, né? Então, o que é a combinação? Um arranjo dividido pela ordem, né? Então, você está desprezando a ordem. O arranjo ele é dado por quê? É n fatorial dividido por n menos p fatorial, tá? Então, é a mesma ideia, tá? De combinação e de arranjo. Aí, essa questão de usar ou não as fórmulas, né? Deixo opcional para vocês. Caso vocês queiram entender essa fórmula e aplicar ela direto, ou então vocês podem utilizar aqueles raciocínios que a gente viu na sessão anterior, tá? Vocês vão chegar no mesmo resultado. A diferença é que você tem uma fórmula pronta, né? Ok? Então é isso aí, pessoal. Estudem esse exercício que tem resolvido na apostila e aqueles exercícios também que eu vou colocar o pessoal explicando no YouTube, por exemplo, né? Tem bons vídeos lá com essas explicações. Então, aconselho vocês verem e entenderem a resolução também.